E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Caio, professor de História do Colégio 01. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam tranquilos, saudáveis. E estamos aqui em mais uma aula, né, do sexto ano. E a gente está seguindo nossa revisão, né, dos conteúdos que a gente viu nas aulas virtuais. E hoje eu vou dar prosseguimento falando, corrigindo mais questões sobre o Egito Antigo, especificamente nas paradas mais culturais, né, nas aspectos culturais. Então, aqui no mesmo esquema, nessa primeira aula eu vou corrigir os exercícios, os conceituais. Na segunda, eu vou corrigir os contextualizados, beleza? Então, vamos começar. Deixa eu compartilhar aqui a tela. É muito bom que vocês tentem fazer as questões. Eu sei que alguns de vocês não têm um livro agora, então eu estou aqui, ó, vocês podem ver os prints das questões, vocês podem pausar e tentar resolver, tentar escrever, né? E aí depois eles veem os resultados e veem o que sai, né? O que vocês pensam, o que vocês resolveram, né? Começando dos exercícios virtuais, da primeira questão você pode mostrar uma imagem, né? Dos chamados, de algumas imagens, né? Com a legenda do lado. E no primeiro item diz, qual o nome desse tipo de escrita e onde ela se desenvolveu? Bom, essa escrita é a escrita chamada escrita dos hieróglifos, né? Que eles surgiram, um tipo de escrita, né? Que surgiu no Egito Antigo. E hieróglifos e surgiu no Egito Antigo. O item B fala: quem eram os escribas? Qual a relação entre eles e o tipo de escrita que era apresentado acima? Bom, os escribas, eles eram responsáveis por escrever os documentos oficiais, né? E por fazer os registros oficiais do faraó e do governo, certo? E eles eram os únicos que tinham conhecimento a essa língua, certo? A essa forma de escrita. Ou seja, quem possuía essa forma de escrita, quem tinha esse conhecimento, né, da escrita, tinha um poder bastante importante. Eles entendiam, né, os registros, entendiam o que estava sendo vendido, consumido, o que tropa estava se movendo, né, quem estava faturando mais, todas as coisas. Então, essa era a função dos escribas. E eles eles tinham conhecimento acerca dos hieróglifos, né, de escrever e de ler. Beleza? Então, essa é a primeira questão. Na segunda questão, a gente vai responder agora, né? A astronomia e a matemática foram os primeiros ramos conhecidos e desenvolvidos pelos egípcios. Ambas se desenvolveram com fins práticos. Aponte dois resultados para os quais esses saberes deram a sua contribuição. Bom, em relação à astronomia e matemática, elas se juntam bastante, né? Afinal, tipo, uma coisa vem com a outra, né? Você vê os céus, os movimentos dos astros, das estrelas. Em relação à astronomia, os egípcios, eles, a partir das estrelas, né, da movimentação das estrelas, eles criaram um calendário. Por que isso é importante? Bom, a gente usa calendário, né, para muitas coisas. A gente quer se planejar para uma prova, a gente quer se planejar, sei lá, para o aniversário de alguém, dar um presente. Os egípcios, eles viam a posição das estrelas e a partir dessa posição das estrelas, eles entendiam quais eram os períodos em que o rio ficava mais cheio, ou seja, era melhor eles canalizarem, né? Porque quando o rio ficava cheio, ele invadia as áreas e tal. E quando o rio ficava mais vazio, deixando as áreas para plantio, né? De plantio e colheita. E com essa regularidade, os egípcios eles poderiam se planejar, né? Poderiam planejar em que tipo de obras fazer, em que lugares plantar, em que momentos do ano plantar. E para isso, né? Para eles entenderem esse tempo, eles precisavam montar um calendário. E o calendário era montado com base nas observações astrais, observações dos astros, certo? Em relação à matemática, para você fazer as grandes obras, né? As obras de a arquitetura, as obras dos diques, dos canais, dos túneis de irrigação, das pirâmides, das cidades. Você precisa de cálculos matemáticos, né? Você precisa de cálculos certinhos tanto para você fazer a obra de forma que ela não caia, né? Que ela dure bastante. As pirâmides duram tipo até hoje, né? Tanto para você poder usar os materiais certos e você não gastar energia demais, né? Com isso. Então, essas são as utilidades tipo, do saber da astronomia e da matemática. A astronomia ligada com os calendários, né, na produção de calendários, para eles calcularem as provas do ano, né, tipo, as estações do ano, os tempos de colheita e tudo. E a matemática, né, construindo as grandes obras, as pirâmides, dos diques, dos túneis, dos rios, etc. Na terceira questão, foi a religião e, sobretudo, o dogma da divindade do faraó que contribuíam desde o início para modelar a estrutura da civilização egípcia.
considerando o texto, caracteriza a vida religiosa do Egito Antigo, destacando seus principais deuses. Bom, você pode estar vendo aqui, na parte do livro sobre a religião, a principal característica da religião do Egito Antigo, como a gente já falou algumas vezes, é politeísmo, ou seja, existem vários deuses, você pode estar vendo aqui, vários deuses diferentes, né, que representavam aspectos diferentes. Por exemplo, a Ísis, que era a deusa do amor, o Osíris, deus da agricultura e mundo dos mortos, o Amun-Ra, deus sol, aí tem o Anubis, tem a Bastet, tem o Sobek, tem vários, certo? E cada um deles significando um aspecto diferente da, da vida humana, certo? E, além disso, os deuses poderiam assumir a forma humana, que é o antropomorfismo, que, ou seja, um deus vira uma forma humana, ou então ser representado com corpos de homens e cabeças de cavalos. Acho que aqui não tem muito como ver, mas acho que nas aulas anteriores eu dei um slide onde tinha uns prints mostrando, né, o deus humano com cabeça de cachorro. E acho que essa forma é até a forma mais conhecida deles, né? Eles poderiam assumir ambas as formas, certo? E eles também tinham uma crença muito grande na vida após a morte e do retorno da alma ao corpo. Ou seja, a pessoa morria e quando ela morria, a sua alma ia saía do seu corpo e voltava, né? Para você ir no tribunal e tal, dos Osíris, e ser julgado pela, pelos seus atos da vida, e aí se a pessoa era julgada bem, ela ia para os campos de Osíris, né? Para a vida eterna, ou se não, ela ia é, ela ia ser condenada a ficar nos seus túmulos, né? Tipo, condenada a passar uma vida nos seus túmulos. Então eles praticavam essa mumificação para preservar os corpos para quando a alma voltasse, entenderam? Entende? E essa mumificação acontecia com todo mundo, só que obviamente com os ricos, né, o faraó e tal, eles tinham maneiras mais efetivas, mais sofisticadas de mumificar seus corpos e preservar mais seus corpos, quando que as classes populares, elas mumificavam de uma maneira mais humilde, né, mais simples, certo? E é isso, tipo, a religião do Egito Antigo se baseava nisso, né? Se baseava no politeísmo, nos deuses podendo aparecer tanto como humanos quanto com cabeça de cabeça de animais e corpo de humanos, e eles acreditavam muito na parada da vida após a morte, beleza? A quarta questão. Quais são os principais legados deixados pela civilização egípcia para a humanidade? Bom, essa parada dos legados é uma coisa muito complexa, né? Mas o que eu pessoalmente, tipo, e a gente pode citar vários, né? Conhecimento na medicina, arquitetura, como ele já citou, essa astronomia, matemática, mas eu acho a parada mais interessante da civilização egípcia é entender que tipo, há muitos anos atrás, 2000, 3000 atrás, havia uma sociedade complexa que não vou falar que nem a nossa, porque tipo, comparar cidades assim é complexo, é complicado, mas haviam sociedades que criavam coisas, que faziam, que escreviam, que viviam, que amavam, que choravam, que ganhavam, que perdiam. E você perceber isso, você perceber a humanidade, né, florescendo, encontrar seus caminhos, é uma coisa muito bonita, é uma coisa muito interessante, na minha opinião, né, assim. Então, eu acho que os legados da civilização egípcia, além das paradas como todo o conhecimento na área da medicina, porque quando você faz mumificação, você precisa, né, dissecar o corpo e tal, você consegue entender um pouco do funcionamento do corpo. E também as paradas da arquitetura, das obras construídas, a matemática, são importantes sim. Mas acho que também é importante perceber a sociedade egípcia e o Egito Antigo também como uma sociedade que vivia, uma sociedade que não é apenas um capítulo do livro didático, sabe? Mas é uma coisa viva, uma coisa atuante, uma parada que tem uma cultura forte, interessante, certo? E eu acho que é isso. E aqui, então, a última questão desses conceituais é: por que os egípcios construíram pirâmides? Bom, as pirâmides eram basicamente construídas em homenagens aos faraós mais importantes da época, né? E era um lugar de sepultamento deles. A gente falou, né, na questão passada dos corpos, né? Que eram mumificados para irem, né, para o tribunal e tal. As pirâmides serviam como lugar de sepultamento desses corpos. E eram enterradas muito com vários, como eu posso dizer, tesouros, várias posses preciosas e tal. E elas eram isso.
lugares de sepultamento de corpos. E também de exaltação aos faraós que ficavam lá, certo? Então, essa é a primeira parte dos exercícios rituais. E na próxima a gente vai falar sobre questões dos exercícios ritualizados, beleza?